Querido irmão, querida irmã, nesse domingo 20 de abril, celebramos a solenidade do domingo da Páscoa na ressurreição do Senhor. O Filho de Deus Pai, vencedor da morte, nos abriu as portas da vida eterna, ressuscitando-nos pela renovação do seu Santo Espírito. No Evangelho desse domingo, escrito por São João, acompanhamos Santa Maria Madalena, São Pedro e São João, chegando no túmulo vazio de Jesus. O Rei da vida, cativo, é morto, mas reina vivo, pois seu túmulo está abandonado. Cristo ressuscitou de verdade. Se você deseja buscar ser conduzido para a glória do Senhor, escute a seguir a homilia dominical, realizada pelo nosso pároco, Padre Antônio José. Se desejar, compartilhe com alguém querido. Testemunhe o Cristo vivo para aqueles que estão mais necessitados. Deus abençoe muito você e sua família, e um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de todos os santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo.
Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, no domingo da ressurreição, nós ouvimos sempre algum dos trechinhos do Evangelho que falam como se encontrou o sepulcro do Senhor na manhã daquele domingo em que ele reviveu, ressuscitou dos mortos. E aparece uma personagem importante em todos os relatos do Evangelho que falam da ressurreição. Se você procurar em São João ou São Mateus, em São Marcos ou São Lucas, aparece uma personagem importante, é a pedra. A pedra aparece em todos os relatos, como uma preocupação e depois como um susto. A Bíblia diz que na manhã do domingo, as mulheres que na sexta-feira de tarde tinham embalsamado o corpo de Jesus às pressas, porque o sábado, o dia de descanso dos judeus, estava começando. O sábado começa na sexta de noite. Para não fazer algo que não podia ser feito no dia de sábado, quando os judeus são proibidos de algum tipo de trabalho, as mulheres embalsamaram o corpo de Jesus às pressas. Então, tendo passado o sábado, na manhã do dia seguinte, que nós chamamos de domingo, elas voltaram ao sepulcro pensando em terminar de embalsamar o corpo de Jesus. Elas levaram perfumes, ungüentos, mas a Bíblia diz que no caminho elas estavam muito preocupadas. Quem vai rolar a pedra para a gente? No tempo de Jesus, os sepulcros eram cavados em rochas e às vezes se usavam pedras como portas. E eram pedras normalmente redondas que conseguiam girar e rodar para sair, mas era preciso ou uma alavanca boa ou muita gente para empurrar essas pedras. No caso de Jesus ainda havia um agravante. Como Jesus havia prometido ressuscitar, apesar de ninguém saber o que isso significava muito bem, os mestres da lei pediram a Pilatos que ele selasse a pedra, ou seja, que ele passasse uma espécie de um piche, de uma cola, para que ninguém pudesse abrir a sepultura, nem do lado de fora, nem do lado de dentro. Então a sepultura de Jesus estava especialmente difícil de ser mexida, e as mulheres pensavam, quem vai rolar essa pedra para a gente? E no caminho a preocupação delas era só essa. Elas já estavam antecipando um problema, parecido até com a gente, né? Como é que vai ser, como é que vai ser, como é que vai ser? Mas quando elas chegam até o lugar, elas levam um susto, porque aquilo que era uma preocupação tão grande para elas, Deus já havia providenciado. Os evangelhos dizem que a pedra tinha sido rolada. Um evangelho diz, ela foi rolada. Outro evangelho diz que, quando as mulheres chegaram, elas encontraram a pedra rolada, caída no chão, e um anjo sentado em cima.
Eu só não imagino ele com as perninhas balançando em cima da... Porque anjos não são aquilo que vocês imaginam, aqueles anjos são, né? Mas o anjo sentado em cima da pedra. E aquilo que para elas era o intransponível, Deus já havia solucionado. Elas esperavam encontrar um cadáver que elas iriam embalsamar para tentar com isso preservá-lo o máximo de tempo possível, mas imaginando que logo, como qualquer morto, ele iria se desfazer. E elas se deparam com um sepulcro vazio, uma pedra rolada, não havia corpo para embalsamar. Há um detalhe legal escondido nessa história. O salmo que a gente rezou hoje na missa, esse é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. É um salmo que a igreja, durante todo esse tempo da Páscoa, que começa agora e vai até Pentecostes, a igreja convida a gente a cantá-lo várias vezes. É um salmo que fala muito bem da Páscoa, e já no Antigo Testamento ele era usado para louvar a Deus na Páscoa, porque você sabe que antes da vinda do Senhor Jesus, os judeus já celebravam a Páscoa, a travessia do Mar Vermelho, a saída da escravidão do Egito. Pois nesse salmo existe uma frase que parecia um pouquinho enigmática. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. A pedra que os construtores rejeitaram, os construtores do povo de Israel, aqueles que deviam edificar o povo de Israel, sacerdotes, doutores, mestres, eles rejeitaram esta pedra. Só que esta pedra rejeitada, deixada de lado, ela foi escolhida pelo Pai do céu e ele transformou esta pedra na pedra angular, ou seja, na pedra que é o fundamento de tudo que ele faz a partir de agora. Nos evangelhos, a gente encontra a preocupação com uma pedra que parece um obstáculo intransponível, mas que Deus já havia providenciado, resolvido. No Salmo, a gente encontra uma outra pedra, rejeitada pelos homens, mas que agora é a pedra angular, o fundamento de tudo que existe. Tudo que Deus faz na terra se assenta sobre essa rocha que é Jesus Cristo. Tudo que Deus quer e pode fazer na sua vida pessoal, na sua vida familiar, tudo que Deus deseja fazer em você e através de você, Ele quer fazer assentado sobre essa rocha, essa pedra angular, esse fundamento que é Jesus. Quem tenta construir algo que não é nele, coloca-se em perigo e coloca outros em perigo. Imagina construir algo, uma casa, e de repente você não ter fundamento. Um dia desse eu fui visitar uma comunidade, tem uma igreja lá dentro, que tem um grupo de oração, que eu fui visitar. E é uma comunidade num morro, e eu olhei assim, uns prédios com 4, 5 andares, e aí o rapaz da comunidade que foi me buscar para eu entrar junto com ele, falou: padre, olha, dizem que Deus é brasileiro, deve ser mesmo, porque esses negócios aí não caírem, é só milagre, porque quem fez esses 4, 5 andares aí, tem de engenheiro que eu tenho de astronauta. Eu falei: eu imagino. Irmãos, a gente se coloca em perigo quando a gente tenta edificar a vida da gente sem ser em Jesus, porque a gente pode até construir algo que parece grande, mas não é firme. Quem edifica nele, quem constrói a partir dele, esse suporta tudo, também os dias de tempestade.
Já contei para vocês que logo que eu cheguei aqui na igreja, já tem tempo, hein? Aconteceu o dilúvio, Noé passou, mentira, né? Teve uma chuva grande aqui no Rio de Janeiro, e o muro aqui de trás da igreja, eu nunca, tem umas coisas que não dá para esquecer, né? Dia de São Sebastião, o muro desabou. Eu estava almoçando na casa de alguém aqui da paróquia, eu não lembro quem era, de repente me chega um telefonema: padre, o muro da igreja caiu. Eu falei, vamos lá. E aí, caiu, tem que levantar outro, né? E eu chamei um engenheiro e ele começou a fazer a obra, mas todo mundo sabe que o terreno nessa região aqui não é lá muito bom, porque passa aqui atrás um rio, né? E o rio, caudaloso, né? E bonito, ele faz o terreno ficar meio ruim, né? Então o cara teve que fazer uma sondagem de terreno e tal. Aí ele começou a obra. Rapaz, uns 15 dias já obra e pega arame, pega cimento, e eu não estou vendo muro para lado nenhum. Aí eu estou vendo que eles estão abrindo buraco, e joga cimento. Aí eu fui comentar com o rapaz: escuta, você está fazendo a estação de metrô do Meyer aqui, cara? Porque eu só vejo você furar e jogar coisa dentro desse buraco. Aí ele falou: padre, olha só, o terreno aqui é de um tal jeito que a gente vai ter que fazer de verdade. Do jeito que vai ser para cima, a gente vai ter que fazer para baixo. Então, antes do Senhor ver o muro do chão para cima, a gente vai ter que fazer quase que um muro desse do chão para baixo, porque senão não vai aguentar, daqui a pouco cai de novo. E naquele dia eu entendi, pois isso é fundamento. É disso que Jesus fala, é disso que a Bíblia fala quando diz que Ele é a rocha. Quem constrói nele, constrói sobre a rocha. Ele é a pedra angular. Ele mantém a gente de pé, mesmo nos dias difíceis. Sabe, irmãos, a gente tem que tomar cuidado para não dar atenção exagerada para as pedras que são obstáculos e que Deus já está cuidando, e não dar toda a atenção que merece àquele que é o chão, é a base da vida da gente. Esse é Jesus ressuscitado. Depois, no evangelho de hoje, a gente ouve que a Madalena foi até o sepulcro, viu que ele estava aberto e vazio, teve medo de entrar, saiu correndo e foi conversar com Pedro e João e os discípulos, e contou para eles: olhem, sumiu o corpo, será que aconteceu alguma coisa? Vão lá. Os apóstolos lembravam que Jesus tinha dito algo sobre ressuscitar, mas ninguém tinha nunca ressuscitado desse jeito, então ninguém sabia o que era isso. E eles chegam correndo até o lugar, e a Bíblia diz que quando São Pedro entrou no sepulcro, ele teve mais coragem que Maria Madalena, né? Ele encontrou as coisas em ordem. Jesus foi envolvido em faixas de linho e teve o rosto coberto por véus. Era assim que os judeus sepultavam no tempo dele. Pois Pedro encontrou as faixas de linho no chão, os véus, que na verdade eram 3, colocados sobre o rosto de Jesus, dobrados e colocados num lugar à parte, do lado do sepulcro. E ele percebeu uma coisa: não houve um roubo aqui. Um ladrão não põe as coisas em ordem. Um roubo é alguma coisa que acontece no improviso, no corre-corre. Aconteceu algo diferente aqui. Deus faz as coisas em ordem. Deus não improvisa coisas. Deus não deixa como marca da presença dele bagunça e confusão. Algo diferente aconteceu aqui, e Pedro começou a acreditar que aquela história de ressurreição talvez estivesse acontecendo. Irmãos, quando Deus passa pela vida da gente, quando Deus faz algo na vida da gente, Deus não deixa como marca de que Ele passou confusão, bagunça. O que Deus faz é perfeito. O que Deus faz, põe a vida da gente em ordem. Deus passa arrumando, enquanto o mundo passa
desorganizando, desestruturando. Quem sabe hoje, Páscoa da ressurreição do Senhor, o Senhor Jesus não quer chegar na sua vida também, colocando algumas coisas em ordem. Sabe, talvez tudo tivesse bagunçado demais. Jesus um dia falou do diabo, dizendo: o diabo é como um ladrão que veio para matar, roubar e destruir. E quem sabe esse ladrão já andou fazendo muita confusão e bagunça na sua vida. Quando Jesus passa, Ele põe as coisas em ordem, Ele coloca as coisas no lugar. Sabe, uma vida mental, emocional, sentimental, financeira, em confusão constante, em desordem constante. Espera aí, não é isso que Deus quer para você, não. Deus quer pôr as coisas em ordem dentro, e quando Ele põe as coisas em ordem dentro, você começa a organizar as coisas fora. Você não entra mais em 1000 confusões com outras pessoas, se embolando com as pessoas. Você não põe mais os pés pelas mãos na organização da sua vida. Quem sabe hoje, Jesus ressuscitado não quer passar aqui, como passou por aquele sepulcro e venceu. Quem sabe Ele não quer passar por aqui vencendo e pondo em ordem o que estava confuso e bagunçado na vida da gente. Todo mundo conhece o ditado, quando a gente encontra uma pessoa que a gente não vê há muito tempo. Ontem, na vigília pascal, um monte de gente que não vinha à igreja, mas não sei quando, falei para um monte de gente essa frase: quem é vivo sempre aparece, né? Pois eu não sei se contaram para você, mas Jesus está vivo, e quem é vivo sempre aparece. Agora, Jesus aparece, Jesus entra na nossa vida, pondo as coisas em ordem. Isso é sinal de que Ele chegou, de que Ele entrou. A gente vive num tempo de muita confusão, as pessoas estão muito embaralhadas por dentro, emboladas nos seus próprios pensamentos. Quanta gente perdida dentro, pois o Senhor Jesus entra e põe as coisas aqui em ordem. Ele pode fazer isso hoje na vida da gente, Ele é real para isso. Última coisa que eu queria compartilhar com você, é uma coisa que eu nem sei se você percebeu, eu só falo isso por gentileza, porque eu tenho certeza que você não percebeu, na primeira leitura da missa, que é um trechinho do livro de Atos dos Apóstolos. Vou até pegar o meu óculinho de véio e vou dar uma olhada lá. Se eu não me engano, está no versículo 40, tem uma coisa aí escondida muito bonita, que tem a ver com você. Na Bíblia, padre, não sou tão velho assim. Pois é, mas tem a ver com você. No versículo 40, é São Pedro que está pregando sobre Jesus no dia de Pentecostes aqui. Ele está dando um resumo da história de Jesus. São Pedro diz assim: mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido, a nós que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. A nós que fizemos isso, Ele mandou testemunhar que Ele está vivo. São Pedro está dizendo assim: Jesus ressuscitou, mas Ele não tem se manifestado indistintamente a qualquer pessoa. Ele tem se manifestado àqueles que comem e bebem com Ele depois da sua ressurreição. Irmãos, em todo o Novo Testamento, quando se fala da ressurreição de Jesus, em nenhum lugar se diz que algum dos discípulos estava procurando Ele e achei. Não. Em todos os lugares, os discípulos estão fazendo algo, buscando Jesus, mas não são eles que o encontram.
É Jesus que chega, é Jesus que encontra eles. Por isso a palavrinha que aparece é sempre essa: Jesus se manifesta aos seus discípulos. Experimentar Jesus ressuscitado, encontrar Jesus ressuscitado, descobrir que Ele é real, que Ele está vivo, não é algo que eu faço com as minhas forças, é um presente que Ele me dá. No fundo, não sou eu que alcanço Ele, é Ele que me alcança, é Ele que me encontra, é Ele que mostra para mim: ei, eu estou aqui, e me surpreende. Ele se manifesta desse jeito àqueles que comem e bebem com Ele depois da sua ressurreição. Cada vez que você vem à missa, cada vez que você recebe o Senhor Jesus na Santa Comunhão, você está ceando com Ele, como Pedro, João, Tiago. Após a ressurreição de Jesus, Ele veio, e hoje, dia 20 de abril de 25, Ele vem mais uma vez para ceiar com aqueles a quem Ele quer mostrar o seu coração vivo de novo. E a esses a quem Ele se manifesta, Jesus só pede uma coisa: fala para os teus irmãos que eu sou real, que eu estou vivo e que eu estou perto. Eu posso me manifestar a eles também. Avisa isso para eles, divide isso com eles. Irmãos, a gente precisa, porque é a melhor coisa que pode acontecer no mundo com alguém, a gente precisa que Jesus se manifeste na vida da gente. Senhor, eu preciso que você chegue e diga para mim: ei, eu estou aqui, eu sou real, eu estou perto de você. Ou então, e eu tenho certeza que todos nós já experimentamos isso, eu sei que o Senhor é real, porque já houve dias na minha vida em que eu olhei ao meu redor e parecia que eu estava sozinho e perdido, e de repente o Senhor chegou e me mostrou: eu estou aqui. Então agora, Senhor, me ajuda também a testemunhar isso para os meus irmãos. Daqui a pouquinho você vai para casa, ou para a casa da sua sogra, para comer o almoço de Páscoa. Eu estou até já, que hoje eu nem tomei nem café, então eu já estou sonhando, há um bacalhau que me espera, né? Então, pois é, você vai para lá. Posso pedir a você uma coisa? Tenta, não vão ficar me falando de política hoje, pelo amor de Deus. Tirem férias, eles tiram férias, por que a gente não vai tirar? Eles tiram férias, olha, eles estão 3, 4 dias aí que não fazem nada para ninguém. Então, por que a gente não pode? Não fala de política, não. Até o presidente da Rússia decretou trégua hoje. Dá uma trégua na sua casa, pelo amor de Deus. No que depender de você, tenha paz com a turminha e leva para eles um pouco dessa alegria de que Jesus é real e está vivo. O pessoal se junta hoje para comer bacalhau, não sabe nem muito bem pelo quê. É dia de bacalhau, pronto. Mas por quê? É dia de uma coisa gostosa. Divide com eles isso. Gente, como é bom a gente saber que Jesus está com a gente, está vivo. Sabe, não discutam sobre fé, sobre religião, compartilhem a fé de vocês. Tem uma distância imensa entre discutir sobre fé e compartilhar a fé. Compartilhem. O que é que Jesus ressuscitado tem feito na vida da gente? Como tem sido bom contar com Ele. Quando a gente faz isso, a gente está obedecendo a única coisa que Ele nos pediu: testemunhem que eu estou vivo. Há muita gente que precisa ressuscitar comigo. Diz para eles que eu estou vivo, e quem sabe um pouquinho de esperança vai ressuscitar na alma deles de novo. Irmãos, Jesus é o Senhor, Jesus está vivo. O mundo inteiro precisa descobrir isso, aprender isso,
para ser surpreendido por Ele. Ele quer se manifestar a muitos. Quem sabe Jesus não vai se manifestar a alguém, Jesus não vai surpreender alguém através de você hoje. A sua presença, o seu jeitinho de falar, um pouco da sua fé, da sua alegria, pode ser a manifestação de Jesus para alguém que hoje precisa reviver um pouquinho mais com Ele. Que o Senhor hoje possa passar na nossa vida colocando tudo em ordem. O Senhor não quer atropelos e confusão, porque Ele tem para nós uma vida nova, edificada sobre a rocha. O Senhor não quer que a gente lute, sue e de repente tudo desmorone. O Senhor quer que a gente viva edificando algo bonito, que vale a pena, mas o chão, a força vem dEle. Que Jesus ressuscitado seja a rocha firme da sua vida e que com Ele você possa edificar uma casa, um casamento, uma vida, um trabalho no qual muita gente possa ser abençoada junto com você.